Fala galera, retornando aqui nosso vídeo sobre cálculos de regra de 3 simples. Então, retornando com a questão do metronidazol que nós tínhamos iniciado no vídeo passado. Então, pessoal, só relembrando aqui, olha só. Prescrito 125 mg do metronidazol para ser administrado por via endovenosa em intervalos de 8 em 8 horas. Só que na instituição nós temos disponível a referida medicação, o metronidazol, na apresentação de 0,5%, frasco com 100 ml de solução injetável. Então aí nós temos as opções, 5 opções de quanto será o volume a ser administrado nessa prescrição. Então pessoal, vamos aqui, eu já tinha explicado essa parte, então olha só. O que eu tinha falado no vídeo passado é que se eu tenho lá a medicação na apresentação de 0,5%, eu tenho a mesma coisa de 0,5 gramas em cada 100 ml. Só que, se eu afirmo que eu tenho 0,5 gramas, isso é a mesma coisa de eu estar falando que eu tenho 500 miligramas. Por que eu estou fazendo essa referência? Porque, pessoal, a prescrição em si ela está dada em miligramas, como a gente pode ver aqui, ó. 125 miligramas. Então, prescrito 125 miligramas, disponível 0,5%, retornando 0,5% significa que eu tenho 0,5 gramas em cada 100 ml. Então, eu apenas transformei aqui o 0,5 gramas para miligramas, para que assim a gente tenhamos as mesmas grandezas ao fazermos aqui a nossa equação. Então, o que eu tenho disponível, 500 miligramas, que é a mesma coisa aqui, está sendo preparado em 100 ml, porque se é porcentagem, isso quer dizer que é por 100. O prescrito, 125 miligramas, que está para X. E aí, pessoal, é só seguir aquela regrinha de multiplicar produtos meios pelos extremos ou o cruz credo, né? Então, 500 vezes x igual a 125 vezes 100. Então, aqui, cruzei e fiz aí essa multiplicação. 500 vezes x, 500x igual a 125 vezes 100, 12.500. Vou agora fazer o quê? Isolar aqui o x, Vou deixar o x de um lado e os outros valores para o lado oposto. Então, x igual a 12.500, já fica lá do lado onde ele está, do lado direito. Os 500 que estava multiplicando o x aqui, pessoal, ele vai apenas para o lado oposto para dividir, Então, ele estava multiplicando, ele passa dividindo. Então, 12.500 dividido por 500. Então, aqui eu vou ter x igual a 25 ml. Então, nós temos aí as opções das questões, dessa questão, perdão. Letra A, B, C, D e E. Então, nós temos aí 25 ml. A letra D é a nossa opção de ser assinalada. Assim, a gente vai lembrar, se a prescrição foi de 125 mg e o disponível era 0,5% num frasco lá de 100 ml, eu vou aspirar 25 ml desse medicamento para poder fazer e obedecer assim a prescrição médica. Ok, pessoal? Lembre-se, qualquer dúvida podem mandar aí, que a gente faz esse feedback, de retorno para tirar suas dúvidas. Próxima questão, ela vai tratar com porcentagem propriamente dita, pessoal. Acabamos de fazer uma fazendo aí essa menção de porcentagem, mas aí a gente também vai fazer outra questão de porcentagem. Então, na prescrição médica consta glicose 20 gramas por via endovenosa a cada 12 horas. A unidade dispõe de glicose, as ampolas de glicose que está lá, elas contêm 50%, desculpa. A glicose disponível está a 50% em frasco ampolas com 20 ml. Para administrar a dose prescrita, qual é a dose prescrita? 20 gramas. Deverão ser aspirados x ml, ou seja, y ampolas. Calcule e preencham as lacunas e a seguir assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas. Cuidado com esse termo respectivamente, tá, pessoal? Apesar que aqui nas opções a gente vai ver depois da resolução que não teria confusão, mas o elaborador ele poderia inverter a posição aqui. Por exemplo, 40 para 2, 2 para 40, 10 para 1, 1 para 2. Isso aí iria contar muito por conta dessa
pequena palavra aqui, ó, respectivamente. Ou seja, questão de respectivamente, ele vai querer obrigatoriamente que primeiro você assinale o valor da ml para depois das quantidades de ampolas. Tá? Então se ligue nisso. Esse primeiro número aqui corresponde às ml e esse segundo aqui a quantidade de ampolas. Tá? Pois bem, então vamos lá entender o que é que diz esse cálculo. Está lá a glicose 20 gramas. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular, pessoal, esse valor aqui. Ó. Eu estou sabendo que o que eu tenho disponível são ampolas com 20 ml na concentração de 50%. Então, eu tenho que calcular quantas gramas de glicose eu tenho nesse frasco ampola, para daí eu saber quantas ampolas serão necessárias e, consequentemente, quantas ml eu vou estar administrando ao meu paciente para obedecer a prescrição de 20 gramas. Só e somente só. Então, olha só. Disponível prescrição 20 gramas de glicose, disponível ampolas de glicose 50% com 20 ml. Então, ó, eu falei para vocês que porcentagem quer dizer por 100. O número que preceder, ou seja, que está antes ao símbolo da porcentagem, corresponde à quantidade de gramas de glicose encontradas na ampola. Então, eu tenho 50 gramas a cada 100 ml. E 20 ml. Por que 20? 20, pessoal, é o volume da minha ampola de glicose que eu tenho disponível, tá? Então, ó, 50 gramas está para 100 ml e X vai estar para 20 ml. Professor, nas outras opções lá, nas outras resoluções, o X estava desse lado. Não tem importância, pessoal, desde que o esquema sempre montado seja esse, ó. Eu tenho as grandezas uma abaixo da outra, tá? ml abaixo de ml, miligramas abaixo de miligramas, gramas abaixo de gramas. Então, ó, vou multiplicar esse elemento por esse e este por este aqui. Ó. Então, nós vamos ter agora ó, 100 vezes x igual a 50 gramas vezes 20. X vai ser igual a 100x será igual a 50 vezes 20, 1000 gramas. Esse elemento que está aqui multiplicando, ele vai passar para o outro lado, dividindo. Então, x será igual a 1000 gramas dividido por 100. X será igual a 10 gramas. Professor, terminou o cálculo? Não. Olha só o que a gente acabou de afirmar. Chegamos numa resolução de que eu tenho nessas ampolas, né, o que tem disponível são ampolas de glicose 50%, contendo 20 ml cada ampola. Então, eu cheguei na conclusão que o que eu tenho são 10 gramas em cada ampola. Apesar que, com esse dado, eu já poderia chegar na conclusão da nossa resolução. Ora, se o que está prescrito são 20 gramas de glicose, e o que eu tenho disponível são ampolas com 10 gramas cada ampola, eu já posso afirmar que eu vou administrar 2 ampolas de glicose para poder obedecer à prescrição. Por quê? Porque cada ampola disponível tem 10 gramas, o paciente precisa tomar 20. E que, por outro lado, se cada ampola tem 20 ml, eu vou fazer 2 ampolas, então eu vou fazer 40 ml de medicação ao paciente. Então, temos lá uma opção que vai dizer 40 ml para 2. Mas, na dúvida, nós temos aqui ó, que prosseguir o cálculo. O que foi que a gente chegou na conclusão? Foi que cada ampola de glicose disponível, que seria essa ampola aqui de 50% com 20 ml, tem 10 gramas. Então, ó, 10 gramas eu tenho em cada 20 ml. Quem é o prescrito? Porque lembre-se daquele esquema. Disponível vai estar para um volume ou diluente e prescrito para X. Então, ó, disponível 10 gramas em cada 20 ml e prescrito 20 gramas para X. Vou prosseguir aquele esquema. Ó. 10 vezes X igual a 20 vezes 20. X, temos aqui 10 vezes X, 10x igual a 20 vezes 20, 400. Vou fazer agora? Isolar o X e passar o 10 para o outro lado. Então, x igual a 400 ml dividido por 10. X igual a 40 ml. Então, pessoal, aí nós temos a afirmação que eu já tinha falado para vocês. Né? Mas ainda teria um terceiro passo, né? Mas a gente vai apenas entender que as opções já estão ditas aqui para nós. Ó, a questão dizia lá,
prescrito 20 gramas de glicose para ser feito no paciente, e o que eu tenho disponível são ampolas de glicose a 50% com 20 ml cada. Quantas ml devo administrar e quantas ampolas eu vou precisar para obedecer a prescrição? Então, chegamos aqui na conclusão que cada ampola disponível tem 10 gramas e que, para obedecer a prescrição, eu vou ter que fazer 40 ml, né? Já que cada ampola tem 20 ml e eu vou fazer 40 ml, então eu vou precisar de 2 ampolas. Então, alternativa de letra A. Temos outra questão aí, pessoal, bem semelhante, tá? Só que aí, além de você ter que calcular a quantidade de ampolas, né, que a gente vai ter que saber, a mesma historinha lá das gramas, eu vou também ter que fazer o cálculo do gotejamento, tá? Então, em uma unidade hospitalar foi prescrito um soro glicosado de 250 ml. Este soro está na concentração de 10% para correr em 8 horas. No armário da enfermaria tem soro glicosado de 250 ml na concentração de 5%. Ou seja, pessoal, eu só tenho soro na concentração inferior ao que está prescrito, na metade na melhor realidade, né? Se o que está prescrito é 10%, eu só tenho soro com 5%. Só que eu tenho uma ampola de glicose com 50% e cada ampola contém 10 ml. Serão usadas X ampolas de glicose a 50%, contém 10 ml, e o gotejamento será de Y gotas por minuto. Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas. Talvez algum de vocês fosse tentar fazer uma forma bem mais rápida e simples, que seria apenas calcular o gotejamento. Só que quando vocês forem fazer isso, vai dar um resultado errado, tá? Então, pessoal, vamos entender o que é que pede essa questão. Na realidade, essa é uma questão não tão comum também, mas é uma questão de aumento de concentração, tá? Então, vamos entender aqui o que é que ele diz para que vocês possam elaborar essa questão, tá? Simplesmente, pessoal, olha só. Coloquei aqui algumas figuras para que vocês entendam, né, do frasco em si. O que está prescrito seria um soro desse aqui, ó, um soro glicosado na concentração de 10%. Só que eu não tenho esse frasco disponível no meu hospital, no meu setor. Eu tenho agora, ó, o frasco de soro na concentração de 5%, ou seja, a metade. Mas, por outro lado, eu tenho ampolas de glicose. Essas ampolazinhas aqui têm 10 ml. E a concentração dessas ampolas são de 50%. O que é que o elaborador, o que é que a questão quer que você faça? Simplesmente que você calcule todo esse processo aqui, de quantas gramas eu tenho nesse soro, quantas gramas eu tenho nesse, quantas gramas eu tenho nesse frasco ampola, para que no final das contas a gente faça simplesmente isso. O que eu tenho disponível só são esses dois aqui. Quantas ampolas dessa serão necessárias para jogar aqui dentro para transformar esse soro nessa concentração? Simplesmente o que se pede é isso. É uma coisa simples se não fosse o cálculo propriamente dito, né? Então vamos lá, pessoal. Primeiro passo, eu vou calcular a quantidade de gramas que eu encontro no frasco que está prescrito. Então, se o frasco ele tem 10% com 250 ml, então ó, 10% significa 10 gramas de glicose em cada 100 ml. Eu quero saber quantas gramas eu tenho em 250. Então, X gramas vai estar para 250 ml. E aí, prosseguindo, né, aquele velho esquema, ó, 100 vezes X igual a 10 vezes 250, ou 250 vezes 10. 100 vezes X, 100x igual a 250 vezes 10, 2.500. O 100 passa por outro lado, então X será igual a 2.500 dividido por 100. E aí, pessoal, X vai ser igual a 25 gramas. O que é que nós fizemos aqui até então? Chegamos na conclusão que o soro prescrito ele tem 25 gramas. Esse elemento aqui tem 25 gramas. Professor, é lógica. Ora, se o soro prescrito tem 25 gramas e o que eu tenho disponível só está na metade da concentração, eu já posso afirmar que esse soro aqui tem 12,5 gramas, certo? Mas mesmo assim, para tirar a dúvida de vocês, ó, estamos aqui seguindo a regra. Soro glicosado ele está a 5%.
com um volume de 250 ml, então eu posso afirmar que eu tenho 5 gramas de glicose em cada 100 ml. Perceba que sempre eu estou usando 100. Por quê? Porque se trata aqui de porcentagem. Porcentagem quer dizer por 100. Então, 5 gramas eu tenho em cada 100 ml. X grama é o que eu quero saber. Eu tenho em 250 ml. Eu estou querendo encontrar quantas gramas eu tenho nesse frasco com 250 ml. E aí, seguindo aquele velho esquema, 100 vezes x igual a 250 vezes 5. 100 vezes x, 100x igual a 1.250. O 100 está desse lado, esquerdo ele vai para o outro lado, vai passar dividindo. Então, x igual a 1.250 dividido por 100. X igual a 12,5 gramas, o que eu tinha acabado de falar para vocês que seria a metade, tá, pessoal? Então, olha só, o que é que nós vamos seguir agora para o próximo passo? Chegamos já a descobrir que o que eu preciso ofertar ao meu paciente é um soro na concentração de 25 gramas. O que eu tenho disponível é um soro com 12,5 gramas, porém eu tenho ampolas de glicose a 50%. Eu vou aspirar alguma quantidade, algumas ampolas dessa daqui para jogar aqui e aumentar essa concentração desse soro e transformá-lo nesse soro. Quantas gramas eu estou precisando, pessoal? Para isso, eu estou precisando de 12,5 gramas que eu vou extrair dessas ampolas aqui, ó. Então vamos lá, vamos ter que saber quantas gramas eu tenho em cada ampola para assim sabermos quantas ampolas dessas aqui serão necessárias para jogar dentro desse soro e transformá-lo nessa concentração. Então, vamos lá. Soro glicosado, solução glicosada, né, ampolas de glicose a 50% com 10 ml. Então, ó, eu tenho 50%, então 50 gramas de glicose em cada 100 ml. Lembrem-se, porcentagem por 100. Quantos ml tem a ampola? Tem 10. Então, vamos lá, ó. 100 vezes x igual a 50 vezes 10. 100 vezes x, 100x igual a 50 vezes 10, 500 gramas. 100 vai passar para o outro lado, então x igual a 500 dividido por 100. X igual a 5 gramas. Ora, chegamos a entender o seguinte, que esse soro aqui prescrito ele tem 25 gramas de glicose. O soro que eu tenho disponível ele tem 12,5 gramas. Então, está precisando se acrescentar 12,5 aqui, utilizando essas ampolas, que cada ampola tem 5 gramas. O que é que nos resta saber agora? Quantas ampolas ou quantas ml, né? Mas pede-se na questão quantas ampolas. Então, quantas ampolas serão necessárias para isso? Então, pessoal, uma ampola de glicose tem 5 gramas, foi o que a gente acabou de saber aqui, ó. Eu preciso de quantas gramas? 12,5 gramas para jogar dentro desse soro. Então, vamos agora fazer o cálculo. Ó. 5 vezes x igual a 12,5 vezes uma ampola. 5x igual a 12,5 ampolas. X igual a 12,5 dividido por 5. X igual a 2,5 ampolas. Ou seja, para poder aumentar a concentração desse soro e transformá-lo nesse, eu vou precisar de 2 ampolas e a metade de uma terceira ampola para poder jogar dentro do soro aqui e deixá-lo na concentração que está sendo dita aí da nossa prescrição. Só que, pessoal, só fizemos a primeira parte do cálculo, né? A primeira parte porque seria a quantidade de ampolas, mas pede também lá o gotejamento. Quando eu falei para vocês que vocês fossem fazer o cálculo do gotejamento possivelmente daria errado, é simplesmente pelo fato, pessoal, que olha só, eu não tenho apenas o volume, porque se você for fazer lá o cálculo do gotejamento, que pede para calcular o número de gotas, que é volume dividido pelo tempo vezes 3. Aí você colocasse lá 250 dividido por 8 vezes 3, ficaria 250 dividido por 24, no final dá um resultado, se não me falha a memória, de 10,4. 10,4 em regra de arredondamento é 10, não são 11, tá? Então, vamos lá. 250 é o meu volume do soro, certo? 25 está surgindo de onde, pessoal, aqui? Entenda só o seguinte. Quantas ampolas de glicose nós tivemos aqui que colocar dentro do soro? 2 ampolas e meia.
Quantas ml tem cada ampola? 10 ml. Então, 2 ampolas 20 ml, metade da terceira ampola 25. Então, esse 25 que eu estou pondo aqui para vocês no volume, é isso, pessoal. Corresponde ao seguinte. Eu tenho 250 ml do soro glicosado a 5%, porém eu estou acrescentando nele 25 ml de ampolas de glicose, tá? 50%, para poder transformar ele no que a gente precisa para administrar. Por isso que o nosso volume aqui ele é de 275, não apenas 250, tá? O tempo da infusão é de 8 horas. Fórmula, está pedindo para calcular o número de gotas, então volume dividido pelo tempo vezes a constante 3. Então o número de gotas será igual a 275 dividido por 8, que é o nosso volume, o nosso tempo, vezes a constante 3. Número de gotas será igual a 275 dividido por 24. Número de gotas, pessoal, então, será igual a 11,458. Em regra de arredondamento, nós temos aqui o primeiro número após a vírgula foi inferior a 5, então eliminamos todos esses números aqui e fica apenas os dois primeiros, né, que estão antes da vírgula em si. Então, aproximadamente, nosso gotejamento será de 11 gotas por minuto. Então, pessoal, seguindo aí as nossas alternativas, então, letra A será utilizado 2,5 ampolas e o gotejamento será de 11 gotas por minuto. Tá? Então, aí é a nossa alternativa da questão, alternativa de letra A. Então, pessoal, aqui a gente encerra esse vídeo, tá? Iremos dar continuidade com mais outras questões do cálculo de gotejamento, onde iremos adentrar agora também nos cálculos de insulina, tá? Que é uma coisa bem particular, bem peculiar também a falarmos de cálculo, tá? Forte abraço e até o próximo vídeo.